Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao devocional que estamos fazendo sobre o Salmo 18. Nós iremos ler hoje a partir do versículo 22. Vamos começar? Todas as tuas leis estão diante de mim, não rejeitei os teus decretos. Eu fui sincero perante ele, me guardei da iniquidade pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Tu salvas os humildes, mas abates os soberbos. No Salmo 92, a gente vai perceber o que Davi está querendo dizer aqui de uma forma muito prática. O homem nécio não sabe, os loucos não entendem, que embora os ímpios brotem como erva, floresçam todos os que praticam iniquidade, serão destruídos para sempre. Você já teve aquela sensação de olhar para todos os lados e ver que pessoas que são ruins mesmo, elas brotam como erva, elas florescem. O salmista vai dizer em algum ponto aqui que assim, ele chegou a um ponto da vida dele que ele tinha inveja. Ele olhava em volta e via os ruins prosperarem. Só que Deus age na hora certa e ele reage diante dos bons e diante dos maus. E sim, ele abate os de olhos altivos. E o perverso com certeza colherá aquilo que está plantando. Deus retribui. Davi então vai dizer no versículo 24, ele me retribuiu conforme a minha retidão. Ser reto diante de Deus vale a pena. No versículo 28 ele vai falar algo muito poderoso. Tu, ó Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Em Atos 17, a partir do versículo 28, está escrito: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Eu vou repetir. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus também vai dizer: aquele que me aceitar, eu venho e faço morada nele. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, não é a gente em si, é o Espírito dele em nós. E aí eu vou entender o que está escrito em Colossenses 1:27. Cristo em mim é a esperança da glória. Eu vou repetir: Cristo em mim é a esperança da glória. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Nós somos então a casa desse Deus e nós moramos nele. Paulo vai dizer: eu quero ser achado nele. Cristo em mim é a esperança da glória. Ele mantém acesa essa lâmpada. Ele transforma toda treva que está em volta de mim em luz. Porque quanto mais o inferno se aproxima, mais pesado Deus trabalha para nos livrar daquela situação. E o resultado disso tudo podemos encontrar do versículo 29 em diante. Com Cristo em mim, eu passo pelo meio de um esquadrão e eu escalo muralha. Versículo 29. E aí ele vai dizer: o caminho de Deus é perfeito. Se ele está dizendo, ande por esse caminho, por mais doloroso que seja, a palavra dele é pura, o caminho dele é perfeito e na hora certa é ele quem vai fazer com que os inimigos fujam. Ele vai dizer: ele é um escudo para quem nele se refugia. Se refugiar em Deus é entender que nele vivemos, que nele nos movemos e que nele existimos. A gente anda segundo o direcionar dele e a sua palavra é a nossa bússola. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão nosso Deus? Aí ele vai dizer: tenha acesa minha lâmpada, ou seja, a lâmpada do Espírito. A coisa é muito séria. Paulo vai chegar lá na frente e vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz para eu ir para a direita, eu vou para a esquerda, eu estou apagando o Espírito Santo. Ele diz aqui o que Deus faz: Deus me arma de força, aperfeiçoa meu caminho, faz os meus pés como os da corça, me coloca em segurança em lugares altos. O Senhor soberano, ele adestra as minhas mãos para o combate. Os meus braços quebram um arco de bronze. Por quê? Porque ele mantém acesa a minha lâmpada. Porque é pelo seu Espírito que eu vivo, me movo e existo. Ele adestra as minhas mãos para o combate. Faz com que os meus braços quebrem o arco de bronze. Ele me dá o escudo da vitória. A sua mão direita me sustém. Sua clemência me engrandece. Ele alarga sob meus passos o caminho de modo que os meus artelhos não vacilam.
E aí Davi passa de perseguido a perseguidor. Versículo 37 é o clímax disso aqui. Persegui meus inimigos e os alcancei. Como? Ele invocou o Senhor. Ele andou no reto caminho de Deus. E o próprio Deus, através das orações e do agir dele, agiu para que esses inimigos fossem perseguidos, fossem alcançados e fossem consumidos. E Davi fala: não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Em meio a uma vida dramática que Davi estava encarando, a gente vê uma virada épica, porque Deus é poderoso. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Tu és a casa, o lugar seguro onde a gente pode habitar, para onde a gente pode se refugiar. No Salmo 91, o salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tu és um lugar no qual a gente mora e estamos seguros. Nós oramos nessa hora para que onde tiver uma pessoa que em alguma área da vida possa ver a luz apagada, nós oramos para que ela seja acendida novamente. Mantenha acesa, Deus, a lâmpada da fé. Mantenha acesa a lâmpada da esperança. Mantenha acesa dentro de nós a lâmpada do amor. Paulo vai falar: tem o amor, a esperança e a fé. O maior deles é o amor, porém a fé é de muita importância. Ó Deus, tudo pode queimar, tudo pode se perder, menos a nossa fé. Nós recebemos o escudo da vitória. Nós recebemos o acender da lâmpada da alegria, a lâmpada da saúde, a lâmpada da prosperidade, a vitória em todas as áreas da nossa vida. Porque em Deuteronômio 28 existe a parte onde se fala de bênção e a parte onde se fala de maldição. Principalmente ali no versículo 29, no versículo 22 vai falar da ausência de prosperidade, assim como da doença que é fruto da maldição da lei. Mas em Gálatas 3,13 está escrito: Jesus nos libertou da maldição da lei e, portanto, a nossa lâmpada, ela fica acesa por causa do seu Espírito, onde nós podemos dizer: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos e nos abrimos para que o Senhor more em nós também e se mova em nós, para que todas essas vitórias, ó Deus, nos alcance, as bênçãos do Senhor nos alcance, e aquilo que está escrito em Deuteronômio 28, 7 e 8 ocorra conosco. Está escrito: por um caminho os teus inimigos virão contra ti, por 7 fugirão, eu farei com que eles fujam. No versículo 8 está escrito: eu ordenarei com que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em todos os empreendimentos das suas mãos. Em nome de Jesus, onde tiver escassez, haja abundância. Onde tiver doença, haja saúde. Onde tiver tristeza, haja alegria. Onde tiver trevas, haja luz. Onde tiver falta de esperança, haja renovo, haja força, haja um novo caminhar, um novo tempo. Dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida, declaramos: os projetos do Senhor se cumprirão para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Do dia 24 ao dia 30, nós estaremos orando e consagrando diante de Deus, selando em oração os próximos meses, os próximos 12 meses. 12 é o número de bênçãos, fala de 12 discípulos, fala de 12 filhos de Jacó, as 12 portas. Iremos então orar por esses 12 meses, para que o Senhor Deus guarde a gente, guarde o que é nosso e nos encaminhe e nos ilumine nesse tempo. Se você quiser se juntar a nós, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Um abraço, que o Senhor Deus nos abençoe muito, que você tenha um dia, uma noite especial de vitória, paz, alegria na direção do Espírito Santo, e tudo que vier contra nós se tornará em nosso favor, em nome daquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Um abraço da sua irmã e até amanhã.